Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael e vou estar aqui gravando um breve vídeo para responder a uma questão que tem gerado muita polêmica, tanto no meio cristão como dos não cristãos, que é sobre um dos 10 mandamentos, que é o mandamento não matarás, escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Sendo aqui bastante específico, as pessoas dizem o seguinte: Natanael, não seria contraditório? Deus diz, não matarás. Aí, em alguns momentos, Deus permite que alguns povos, por algum delito, alguma coisa, seja assassinado, seja morto. Além disso, também há momentos no Antigo Testamento que o próprio Deus envia a nação de Israel para exterminar pessoas, como aconteceu em 1 Samuel, capítulo de número 15, quando Deus ordena que o profeta Samuel falasse para o rei Saul ir até os cananeus e destruir, eliminar completamente toda a nação, inclusive até mesmo as crianças. Isso tem gerado muita polêmica. Então não seria contraditório? Isso é o que as pessoas perguntam. Bom, nós temos que entender algumas coisas específicas. Primeiro, há um erro de tradução do verbo matar. O verbo matar, em hebraico, é harag. Harag é matar no sentido genérico, de matar em qualquer circunstância, por qualquer coisa. Isso seria um sentido geral de que qualquer tipo de morte, até mesmo uma morte, uma pena capital, seria errado. Porque matar é no sentido de não matar em qualquer hipótese, sem exceção. Porém, a expressão que aparece ali, no texto hebraico, como é apresentado pelo teólogo Norman Geisler, em sua obra, que eu até anotei, a obra é Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições Bíblicas, na página 51. Ele explica que o verbo que aparece ali não é o verbo matar, que é harag em hebraico, mas sim o verbo ratzar. Ratzar, traduzido, é não assassinarás. E qual é o sentido de não assassinar para não matar? No final não dá em morte de qualquer jeito? Existe sim uma grande diferença. E essas diferenças são apresentadas em várias obras. Por exemplo, o Targum de Jonathan. Para quem não sabe o que é um Targum, Targums são comentários judaicos escritos em aramaicos feitos pelos sábios do judaísmo. E no Targum de Jonathan, que inclusive eu vou deixar as referências aqui abaixo no vídeo, de todas as obras que eu vou citar aqui. O Targum de Jonathan explica que o assassinato, na tradução de Êxodo 20, versículo 13, é no sentido de não matar alguém inocente, ou seja, alguém que não fez nada de errado, alguém que não se enquadra nas leis capitais que aparecem no Antigo Testamento, que são várias, e mesmo assim alguém vai lá e assassina ele. Nesse caso, seria a ordem do mandamento não matarás, que seria a tradução não assassinarás, serviria para este caso específico, não é para qualquer caso. Porque existiam as leis capitais, como aparece em Deuteronômio 22, que é contra o adultério, e Deuteronômio 25, para o estuprador. E tudo isso o texto mesmo explica de Deuteronômio, que era para que essas práticas de adultério, estupro, preservasse, protegesse tanto a nação de Israel, como preservasse a sua integridade, a sua moral. Porém, voltando à questão, não só ele, mas o próprio Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades, que também eu vou deixar a referência aqui abaixo, ele explica que a ideia de assassinato aí é no mesmo sentido, do verbo ratzar, que simplesmente significa não assassinarás pessoas inocentes, que não se enquadram nas prescrições das leis. Da mesma forma, Fílon de Alexandria também dará a mesma explicação, onde ele deixa bem específico que aqueles que transgredissem as leis, eles sofreriam as penas capitais, e isso não contradiria ao mandamento do capítulo 20, versículo 13 de Êxodo. Porque o capítulo 20, volto a repetir, versículo 13, implica em um assassinato sem motivos ou fora das prescrições das leis que já estavam no Antigo Testamento. Mas aí vem a pergunta agora: e o caso de Saul para matar todos os cananeus?
Bom, o caso de Saul para matar todos os cananeus, em primeiro lugar, importa destacar que a ordem de eliminação ali naquele capítulo não é o mesmo verbo ratzah. Outra coisa, você pode perguntar assim como muitos já fizeram. Natanael, mas o problema não seria os cananeus, porque os cananeus de fato fizeram muitas maldades e viviam em práticas de idolatria, e Deus, para julgar as nações, às vezes enviava Israel para eliminar alguns povos, até porque os cananeus, quando o povo sai do Egito, e eu vou deixar várias referências aí bíblicas abaixo para vocês mesmos pesquisarem, para não deixar o vídeo muito longo se eu for ler todas essas passagens. Então, quando o povo sai do Egito, os cananeus, de alguma forma, estavam juntos e tentaram contaminar com práticas pagãs. E Deus, para preservar a nação, tiveram que cortar qualquer tipo de aliança com os cananeus. Porém, os cananeus prejudicaram Israel de várias formas, como eu vou deixar aí as referências. Logo, Deus, para proteger a nação, enviou Saul para que Saul exterminasse todos. Aí você pergunta, e as crianças? Mas as crianças não têm culpa pelos pecados dos pais. Na nossa visão, aí entra uma questão importante. Quando você lê um texto antigo, como a Bíblia Sagrada, não faça anacronismo. O que é um anacronismo? É você julgar uma história, um conto, um fato, um mito, uma saga, ou qualquer escrito da literatura, de há quase 3.000 anos atrás, com o olhar que nós temos hoje da nossa sociedade. Isso é anacronismo. Ou seja, para nós hoje, o nosso pensamento ocidental moderno, uma criança pagar o preço de um erro dos pais anteriormente, isso para a gente é uma aberração. É uma aberração. Porém, fazer a leitura do texto de 1 Samuel, escrito há mais de 2.000 anos atrás, você tem que analisar o contexto histórico e o contexto cultural da época. E se você fazer uma leitura geral dos contextos paralelos, culturais e históricos do Antigo Testamento, naquela época acreditava-se piamente que os filhos pagavam pelos pecados dos pais, o que às vezes eram chamados de pecados hereditários. Lembra da passagem do Evangelho de João, capítulo 9? Quando os discípulos viram o cego, perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? Será que foi seus pais para que ele estivesse cego? Isso manifestava a crença da época de que os filhos tinham o pecado dos pais em si. Logo, quando Deus envia o profeta Samuel para que Saul matasse toda a geração, inclusive as crianças, era porque o autor destaca naquele momento ali, na narrativa, o que era a crença cultural da época de que todos, inclusive os filhos daquela geração, carregavam a herança pecaminosa dos pais. Portanto, todos teriam que ser eliminados. Então eu encerro aqui mostrando para vocês o seguinte. Quando diz o mandamento não é matarás, é o primeiro ponto. A tradução é não assassinarás. Porque o verbo matar é harag. O verbo assassinar que aparece ali é ratzah. Segundo lugar, existiam leis capitais para determinados crimes no Antigo Testamento, e essas leis não têm nada a ver com o verbo assassinarás de Êxodo capítulo 20, verso 13. Portanto, não há contradição aqui em relação às leis capitais. E terceiro lugar, o caso de Saul ter sido enviado por Deus para destruir todos os povos cananeus não é uma contradição do verbo assassinarás, mas era uma punição pelo pecado dos pais. E o fato também das crianças pagarem é porque a crença daquela época, dos povos do Oriente Próximo, identificavam culturalmente que os filhos, eles também carregavam o pecado dos pais como herança hereditária. Por isso é importante destacar aqui para a gente não fazer o que eu acabei de dizer antes, as visões anacrônicas de um texto do passado. Portanto, espero que tenham sido esclarecido esse ponto, que não há nenhuma contradição nestes casos em relação ao mandamento que aparece em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. As fontes vão ficar aqui embaixo de algumas que eu citei, e um forte abraço aí para todos.